Eu começo aqui mostrando para vocês o material da Acrylex que eu utilizo nas minhas pinturas. As tintas a óleo, tanto tubos de 37 ml como tubos de 20 ml. Aqui não estão todas as cores que eu utilizo. No meu site, em www.eltonbrunetti.com.br, você encontra ali todas as informações de nossos cursos online. Para a turma de iniciantes, iniciados, avançados, curso de desenho, curso de desenho e pintura de cavalos, curso de desenho e pintura de felinos, e ali tem todas as informações e também a lista completa de materiais que eu utilizo, tanto informações de telas, pincéis, tintas e diluentes. Após a secagem da pintura a óleo nas minhas telas, eu utilizo o verniz. E deixa eu explicar um pouquinho sobre essa questão do uso do verniz. A tinta óleo da Acrylex, eu não uso secante de cobalto. A tinta óleo da Acrylex, ela vai secar aí, dependendo do pigmento, dependendo da cor, leva até 2 semanas para a secagem. Mas eu geralmente deixo 3 semanas e sempre fazendo alguns testes e tocando, né, na pintura para ver sobre o andamento da secagem dela. Após completamente seca essa pintura, após 3 ou 4 semanas, eu aplico o verniz sobre a tela. Talvez algumas pessoas nos comentários vão dizer assim, mas eu ouvi informações de que tem que levar 6 meses para após a pintura, quando ela vai estar bem seca, para passar verniz. Isso depende muito como que você trabalha com a tinta óleo. Como as minhas pinturas, vocês têm visto, é uma pintura mais realista, a camada de tinta ela é bastante fina. E nessa camada de tinta, ela seca com mais rapidez. Diferente de uma pessoa que vai trabalhar, por exemplo, uma pincelada mais impressionista ou expressionista, uma pincelada mais contemporânea, onde a camada de tinta ela é mais grossa, ou mesmo trabalhando com o espatulado. Então, se a pessoa vai deixar essa tinta secando naturalmente, a camada de tinta ela é mais espessa. Então, realmente precisa de meses, um prazo bastante longo para a secagem da pintura. Mas como no meu caso eu trabalho a tinta bastante fina na tela, em 3 semanas, no máximo, está completamente seco para que eu possa fazer a aplicação de verniz. O verniz pode ser tanto um verniz fixador fosco ou brilhante. Nesse caso aqui é um verniz fosco. O verniz fosco ele é muito utilizado em desenhos artísticos, né? Em desenhos no papel ou mesmo desenho na tela. Quando você quer fixar um pouquinho mais aquele lápis e ele não saia na hora de você trabalhar a pintura. Então muitos utilizam esse verniz fixador fosco. Nas pinturas depois, no acabamento, você pode utilizar tanto fosco, semibrilho ou brilhante. Eu prefiro utilizar o brilhante, embora nos últimos anos eu tenha utilizado muito o verniz acrílico brilhante, que é esse aqui do frasco. Ele é um verniz que parece uma cola branca, mas quando você passa ele na pintura, ele começa a secar e fica transparente, criando uma película brilhante muito bonita. E claro que tem que passar uma camada bastante fina. Se você passar uma camada grossa, pode correr o risco de ficar marcado. Então passa-se uma camada bem fininha. Para os alunos eu explico ali completamente para eles como que é todo o procedimento. Eu utilizo esse pincel aqui, ó, da linha Condor 558 de 2 polegadas para passar o verniz. Ele é um pincel bastante macio, que fica um acabamento muito bom depois de passar esse verniz. O verniz acrílico de frasquinho, ele tem tanto o brilhante como também o fosco. Eu prefiro o brilhante, né, que dá aquele acabamento com aquele brilho, que dá uma profundidade muito boa. Mas claro, isso depende muito da preferência de cada um, da forma de trabalhar ou o resultado final das suas pinturas. Se a pessoa trabalha com uma pincelada mais contemporânea, onde as pinceladas são mais grossas, um verniz brilhante não vai ser legal, porque vai brilhar muito naquelas ondulações da tinta. Então prefere-se ou um semibrilho ou um verniz fosco. Por isso que eu falo que depende muito da preferência. Outra coisa que eu utilizo muito nas minhas telas é o gesso acrílico da Acrylex. Ele vem prontinho já para o uso.
Esse gesso acrílico, eu passo uma camada bem fina em todas as minhas telas. Eu utilizo tanto um pincel comum, né, da Condor, aqueles pincéis de cerdas mais duras, de utilizar como pintura de parede mesmo, de 2 polegadas. Esse pincel aqui, eu passo o gesso acrílico ou utilizando uma espátula. Olha só, uma espátula, aquelas de pizza, né? De pizza ou de bolo, é a espátula que eu utilizo para passar o gesso acrílico nas telas. As telas que eu utilizo do Albuquerque, eu vou mostrar para vocês mais à frente, mas eu utilizo a tela de algodão fino. Então ela já é uma tela bastante lisa, mas eu ainda assim eu aplico uma camada bem fina de gesso acrílico, que é uma preferência minha. A parte de diluentes, eu tenho aqui óleo de linhaça, terebentina, que pode ser substituída a terebentina pelo EcoSolve. O EcoSolve, ele é inodoro, então, ou seja, o cheiro dele é muito fraquinho e ele tem as mesmas propriedades da terebentina. A terebentina, o cheiro dela é muito forte e muitas pessoas podem não gostar. Então, para trabalhar o medium nas minhas pinturas, eu utilizo meio a meio de óleo de linhaça e EcoSolve. Eu pego um frasquinho vazio desses de óleo de linhaça e coloco meio a meio dentro dele, óleo de linhaça e EcoSolve, para trabalhar o meu medium. Então essa é a parte de pintura, né? A parte de tintas e auxiliares da Acrylex que eu utilizo nas minhas pinturas.